No Em Discussão de hoje, a gente vai conversar com o vereador Cícero do Santa Maria. A gente vai bater um papo sobre toda a sua produção parlamentar aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Quer conhecer mais sobre o trabalho do vereador? Então vem comigo que a gente vai bater um papo com ele. Olá, recebendo hoje a visita do vereador Cícero do Santa Maria. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. A gente vai fazer um apanhado de todas as suas proposituras. Vamos começar falando sobre o PL que institui o programa Santa Maria de Saúde na rede de ensino de Aracaju. Que projeto é esse, vereador? Veja, eu quero, em primeiro lugar, agradecer por poder estar aqui falando com a nossa população, com a população aracajuana de todo o estado de Sergipe. Esse programa Santa Maria de Saúde é um programa que é assim, muito bom para a rede municipal e, de um modo geral, para a saúde. Levar palestras às escolas para falar sobre doença, para falar sobre drogas, para a gente trabalhar na prevenção. A gente sabe que muitas pessoas às vezes adoecem por não ter o conhecimento como se defender desses problemas de saúde. O período que eu trabalhei no Hospital Cirurgia, eu conheci muitas pessoas que chegaram a perder a vida por não se cuidar. Então eu sempre, no meu tempo como líder comunitário, eu tinha muito um trabalho que eu usava muito esse lema: cuide-se enquanto estar com saúde. Então é você se prevenir. E muitas crianças, muitos adolescentes, às vezes usam medicamentos inadequados para a saúde. Muitas crianças e adolescentes não têm uma alimentação certa. Tem pessoas que deixam de usar certa alimentação com medo de ficar um pouco gordinho. Então, quando ele tem uma orientação, ele vai usar a alimentação, ele vai usar o medicamento adequado e vai evitar um problema sério na saúde futuramente. Então, essa obrigatoriedade de levar às escolas palestras para orientar o mal que as drogas causam, que muitos jovens entram nas drogas por não ter o conhecimento do mal que ela causa. Muitos jovens sofrem e chegam até a perder a vida por não ter o conhecimento do mal que as drogas causam. Então, é uma obrigação das escolas levar essa orientação às crianças e adolescentes. A gente tem que tirar da nossa mente que a escola é só para ensinar a ler e escrever. Precisamos orientar também para ter uma vida saudável, para ter uma vida melhor futuramente. E nada melhor do que fazer isso na escola, né? Que é onde está começando a formação daquele jovem, né? Que inclusive ele pode pegar essa informação e levar para casa, incentivar os pais, os familiares a se cuidarem também. Né? Com certeza, vai começar da criança, do adolescente, o jovem na escola, e isso ele leva para casa, porque às vezes também tem pessoas já de uma certa idade que também não têm esse conhecimento. Eu não vou citar o nome, mas eu dou um exemplo de um filho de uma amiga minha, que ele fazia academia e usava um tipo de medicamento para ficar musculoso. Os chamados anabolizantes. Anabolizantes. Então, depois ele sofreu, morreu sofrendo, ele não podia colocar nem um lençol em cima dele, porque ele sentia dores absurdas, e ele pediu muito à mãe que trabalhasse para que outro jovem não viesse sofrer aquilo. Então, se ele tivesse antes, se ele ouvisse na escola que aquilo poderia causar isso, eu acredito que ele não tinha passado por esse sofrimento e perdeu a vida. Se ele tivesse tido acesso a essa informação, na escola, né? Então são coisas que traz na nossa vida, que a gente aproveita esse momento como parlamento. É uma forma de agradecer ao povo de Aracaju por me dar essa oportunidade de estar como vereador e a gente levar esse projeto às escolas para que a gente possa ajudar a outros jovens que não têm esse conhecimento. E esse projeto não é mais um projeto, ele foi aprovado, já virou lei. E o senhor tem notícias de como é que anda, como é que está o andamento desta lei? Veja, esse ano é que eu vou começar a cobrar para que essa lei saia do papel. Porque às vezes a lei é aprovada e a gente fica esperando e se parar de braços cruzados não vai andar. Então, eu quero dar exemplo, por exemplo, vou agora no início do ano ainda, eu quero convidar todas as mães que têm filhos especiais para a gente levar na escola para
fazer um trabalho com elas e quero começar os colégios do Santa Maria. Vou até o Papa João Paulo II, vou até o Vitória do Santa Maria e os outros colégios para que a gente possa levar palestrantes e fazer um trabalho para que esse projeto saia realmente do papel e vá até as famílias. Vereador, outro projeto que também já foi aprovado, que já virou lei, é o programa Amigo do Esporte e Lazer. Como é que funciona esta lei? Pronto, é um projeto também para que é um incentivo aos empresários, às pessoas físicas e jurídicas possam ajudar no esporte. Eu conheço vários times que eles não têm um campo de futebol, alguns têm o campo, mas não têm como manter uma reforma, como manter a manutenção do campo. Então, se um empresário quiser manter, vamos dizer, um campo lá no Santa Maria, ele pode fazer um trabalho, a prefeitura vai colocar uma placa de divulgação da empresa essa pessoa, né, que vai fazer esse trabalho na reforma do campo, o patrocinador, vamos dizer assim, e esse trabalho vai ser feito divulgando a empresa dele. Ele vai ajudar o esporte e o empresário vai ajudar, a prefeitura vai divulgar a empresa dele. A prefeitura vai divulgar. Em contrapartida. Exato. E ele vai receber uma placa de homenagem de amigo do esporte. Vamos dizer que eu, como pessoa física ou jurídica, eu quero fazer um campeonato e ajudar as escolinhas esportivas. Eu vou receber uma placa de homenagem como amigo do esporte e vou ajudar as escolinhas esportivas, que são várias que tem e às vezes sofrem muito por não ter condições financeiras de preparar melhor as crianças. Então, um empresário que quiser fazer isso, ele além de divulgar a empresa dele, ele vai receber uma placa como amigo do esporte. É outro projeto que eu vou cobrar também esse ano para que ele saia do papel. É uma forma de incentivar o esporte amador, incentivar também que os empresários possam ajudar, como o senhor bem falou, essas escolinhas de bairro, para que tire os jovens e as crianças do ostracismo das ruas e que encaminhem para o caminho do esporte. É verdade. Nós temos no estado, aqui em Aracaju, várias escolinhas, temos vários atletas fora do estado que foram, e as escolinhas sem nenhuma condição financeira. Então, eu preciso pedir aos empresários, preciso ir até eles, mas eles também precisam ter um retorno. Então, o retorno é esse. Vai divulgar a sua empresa, ele vai receber uma placa como amigo do esporte, que isso é muito bom para um empresário, colocar no seu estabelecimento uma placa como ele ajudou e recebeu esse incentivo da prefeitura. Eu vou agora no início do ano sentar com o prefeito, com o secretário de esporte, nosso amigo Sérgio Tisse, e vamos conversar sobre isso para que ele possa me ajudar nessa divulgação, convocar os empresários e pedir essa parceria. A gente não pode esperar que venha tudo da prefeitura e também não pode deixar que os empresários ajudem e não tenham um retorno. Então esse projeto também é esse incentivo para que tenha essa união do esporte com a população aracajuana. E é importante... Ou melhor, do empresário com a população aracajuana. É importante também esse projeto porque ele incentiva a prática esportiva. Porque antigamente a gente tinha diversos campos espalhados por toda a cidade, mas hoje, devido ao crescimento imobiliário, o crescimento da própria cidade, dificilmente a gente vê mais um campinho de várzea. Esses espaços estão diminuindo. Estão diminuindo, realmente. É por isso que agora nas praças do meu bairro, lá no 17 de março, bairro vizinho ao Santa Maria, que é na minha região, tinha uma praça, que era uma praça, tem várias praças, são 8 praças no 17 de março, e um dia que eu cheguei numa escolinha, numa das praças, uma escolinha fazendo treinamento, e Ronisson, um amigo nosso, disse: vereador, vão acabar aqui, porque vão fazer uma praça. No mesmo dia eu corri atrás do prefeito Edivaldo Nogueira, da Secretaria de Obras, e pedi a ele fez um campinho lá. É um campinho para uma escolinha, não é um campo grande, mas como você bem colocou, nosso Aracaju, nossa capital, foi crescendo, vai desenvolvendo e a gente vai perdendo coisas boas. Hoje são poucos os campos que tem de pelada.
Então a gente precisa também incentivar que os empresários ajudem, que tenha um espaço bom, que os empresários possam investir. Mas tudo isso ele precisa ter um retorno. Então o retorno é isso, é divulgar o seu comércio, é divulgar a sua empresa e receber uma placa como amigo do esporte. Estamos conversando com o vereador Cícero do Santa Maria, aqui no Em Discussão desta quarta-feira. A gente vai fazer uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já. De volta com o Em Discussão, hoje conversando com o vereador Cícero do Santa Maria, fazendo um balanço das proposituras apresentadas pelo mandato do parlamentar. Vereador, outro projeto que o senhor apresentou que virou lei, que institui o dia 2 de abril como dia municipal em memória das pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19. Uma data para lembrar aquelas pessoas que não resistiram a essa triste doença. É verdade, é um projeto assim muito importante para as famílias, né? É um dia, a única coisa que nós temos que fazer agora é lembrar essas pessoas. Inclusive eu já estou preparando para o dia 2 de abril, na minha comunidade, a gente fazer uma missa em homenagem. Peço a vocês de outras denominações que façam culto, né, com as famílias, para que a gente possa homenagear eles nesse dia. Às vezes a gente diz assim, quer me homenagear, me homenageei agora, enquanto eu sou vivo, em vida. Mas nós não podemos esquecer pessoas que eu tenho certeza que todo aracajuano, todo sergipano, ou melhor, todo brasileiro, hoje tem um amigo ou um parente que morreu da Covid-19. Então é um momento, o dia 2 de abril, já está no calendário municipal de Aracaju como dia em homenagem às vítimas da Covid-19. Esse dia foi escolhido porque dia 2 de abril foi o dia que morreu a primeira vítima de Covid-19 em Aracaju. Então colocamos esse dia 2 e é o dia que a gente vai, não é festejar, é um dia de reflexão. Um dia de reflexão. Agradecer a Deus por estarmos aqui, pedir a Deus por aqueles que foram e não deixar que apague o nome dessas pessoas. Então, cada um parente, cada um amigo, pode nesse dia 2 se reunir com a família. Eu não quero culto, eu não quero missa. Se reúna com a família, agradeça a Deus porque ficaram aqui e entregar a Deus essas pessoas que Ele levou através dessa Covid. É um conforto a mais para as famílias. Lógico que não vai trazer o seu ente querido de volta, mas é uma forma de homenagear, de confortar e dizer que a sociedade está de mãos dadas, unida, levando solidariedade a essas pessoas. É verdade. Eu sempre lembro de uma senhora que tinha na nossa rua, morava bem próximo da minha casa, Dona Terezinha. Ela fazia parte do nosso grupo de oração, o Grupo Unidos em Cristo, e de repente Dona Terezinha foi hospitalizada e não voltou. Então é um dia desse nosso grupo, Unidos em Cristo, estar ao lado da comunidade e lembrar que assim como várias outras Terezinhas que se foram, a gente não pode deixar esse nome acabar. Dona Terezinha, ela servia muito a comunidade em oração, participava dos grupos. Se ela tinha uma pessoa doente, ela ia fazer oração, ela ficava em casa orando por essas pessoas. Então a gente não pode deixar isso acabar. Vamos memorizar nesse dia ela e todos aqueles que Deus levou, né? Eu digo Deus levou porque nada acontece sem a permissão dele. Então aqueles que foram é porque ele permitiu. E nós que ficamos, só resta lembrar deles nesse dia, que se torna um dia importante para as famílias não deixar apagar o nome dos entes queridos que foram. Também uma forma de lembrar que a gente não é nada, né? Realmente. Veio uma doença, uma pandemia que pegou todo mundo, matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Somente no Brasil foram mais de 700 mil pessoas que perderam a vida em decorrência da Covid-19. É verdade. É um dia que a gente, como você colocou muito bem, a gente tem que refletir. Assim como foram eles, poderia ser eu. Então, a gente precisa, nesse dia, fazer essa reflexão e ser mais grato a Deus
Porque às vezes a gente acha que, eu tenho saúde e tenho tudo. A gente sabe o agora. Daqui a pouco só Deus sabe. Então precisamos realmente refletir e nessa reflexão pedir pelos que foram, ser grato a Deus por estar aqui ainda. E eu acho que é o momento, para mim é um dos projetos mais importantes, que é um dia, esse projeto não causa despesa, esse projeto só causa reflexão, só. Reunir as famílias e ser grato a Deus por isso. E o projeto ele é tão importante, tem uma sensibilidade muito grande que a Prefeitura até gostou do projeto e criou um memorial da Covid aqui na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Museu Olímpio Campos. Uma forma de homenagear também as pessoas e pegando também a ideia do vereador em homenagear, em trazer essa reflexão, né? Então, é um dia, a gente pode também fazer uma visita a esse museu, né, a população aracajuana, e a gente sabe que é a única coisa que podemos fazer. É realmente um projeto importante, o prefeito Edivaldo Nogueira parabenizou pelo projeto, eu parabenizo ele sempre por esse museu que ele criou. A gente não pode deixar apagar, né, na nossa mente essas pessoas tão queridas que foram. A gente sabe que pessoas que viviam dedicando a vida para salvar o outro e se foram na Covid, pessoas que viviam, vamos dizer assim, só em oração com as outras pessoas, como a gente conhece padres, bispos, que viviam nos hospitais fazendo oração pelas pessoas, também se foram. Então é um momento da gente refletir e ver que tudo isso aqui nesse mundo é passageiro. Então, juntos vamos não deixar apagar o nome e a memória dessas pessoas que Deus levou. E é um dia, uma boa ideia é visitar o museu, né, conhecer o museu e fazer uma reflexão junto com a família. A lei aprovada pela Casa, de autoria do vereador Cícero de Santa Maria, que institui o dia 2 de abril como dia municipal em memória das pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19. Vereador, agora falando um pouco sobre os projetos que ainda estão em tramitação. O senhor tem diversas proposituras protocoladas na Casa que estão em tramitação, que vão entrar na pauta de votação. Temos aqui, a gente pode falar sobre uma bastante interessante que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames, avaliação, identificação e rastreamento para o diagnóstico de autismo nas redes de saúde e de educação do município de Aracaju. Um projeto bastante interessante e importante, né? Diagnosticar logo do início. Isso. Olha, eu sempre faço essas colocações. Eu tenho uma grande preocupação, porque a cada dia está crescendo, né, o número de autistas. No meu querido Santa Maria, tem muitas pessoas e, infelizmente, tem crianças com 8, 9, 10 anos que ainda não foram diagnosticadas. Então, se torna difícil quando a criança ela é diagnosticada já com a idade avançada. Quando a criança é diagnosticada já depois de 8, 10 anos. Quando ela descobre antes, que é assim, diagnosticar e dar condições também para o tratamento. Toda criança autista, ela precisa ter vários profissionais, mas o psicólogo, psicopedagoga, fonoaudióloga e neuropediatra, esses 4 é indispensável. Então, se descobrir a criança com diagnóstico de autismo, com 2, 3 anos, logo do início da sua vida, logo do início, ela vai ter um tratamento diferenciado, vai ter um tratamento mais fácil, vamos dizer assim. Além de ter uma qualidade de vida bem superior, bem melhor, né? Bem melhor, porque quando descobre, eu tenho o meu, que é adotivo, quando eu descobri, ele já tinha 4 aninhos. Então descobrimos e ainda deu tempo, hoje muitas profissionais dizem assim, Yarley é muito educado, mas eu sei que é porque o tratamento dele foi antes. Eu conheço pessoas que o filho tem 10 anos e ainda não sabe, né? A gente desconfia, mas você não pode. Eu não posso dizer ele é autista. A gente vê mais ou menos pela experiência, mas a gente não pode diagnosticar. O médico, o profissional é quem vai diagnosticar. Como o meu, quem deu o diagnóstico foi a neuropediatra. Então precisa isso. E esse projeto, para que os postos de saúde ajudem
nisso. Não vai criar despesas para os postos, porque os próprios profissionais da área saúde, é quem vão trabalhar nas escolas, na própria rede também. Na própria rede. Vai ter uma investigação maior em mães que têm o primeiro filho com mais de 35 anos, que é um dos fatores que pode causar. Mães que têm, assim, ou seja, crianças que têm parentes próximos de primeiro e segundo grau que já tenha o autismo. Então, não é fácil, mas também não se torna muito difícil. Vai ter uma investigação maior nessas pessoas que a gente acha que pode. Né? Eu conheço uma mãe no bairro Santa Maria que ela tem 4 filhos autistas. Quer dizer, então o segundo, o terceiro, o quarto já poderia ter diagnosticado mais cedo do que o primeiro. Exato. Porque é uma coisa que o posto de saúde vai ter que trabalhar mais em cima daquela mãe que já tem um filho autista, para que ele seja diagnosticado mais cedo e se tornar mais fácil o tratamento para ele. E a gente sabe, como o senhor bem ressaltou, que uma criança com autismo, não só uma criança, uma pessoa com autismo, ela requer muita necessidade, requer muita atenção, precisa de terapias, acompanhamentos de perto. E quanto mais cedo isso ser identificado, diagnosticado e dar início ao tratamento, melhor para a qualidade de vida dessa pessoa. Isso. E é uma das coisas, Bruno, que a gente precisa também alertar a população, que os pais de filho autista, eles também precisam de acompanhamento psicólogo, porque não é fácil. Eu tenho um em casa e eu sei. Às vezes o meu filho acorda meia-noite e ele fica caminhando dentro de casa até de manhãzinha. De manhã ele vai dormir. A gente não dorme direito. Então você fica com a mente cansada, você fica acumulando, vamos dizer assim, o cansaço, e você precisa ter um acompanhamento. Você precisa pedir muita sabedoria para que você possa saber lidar com a vida de um autista. E se você tem um acompanhamento de um profissional da área, você vai abrir a mente mais fácil, você vai ter mais sabedoria e você vai cuidar melhor dele. Ou seja, a rede de atenção deve englobar não só a pessoa, não só o autista, mas também com a família. Com a família. Um outro caso também que às vezes causa, a criança pode nascer com o TEA, a mãe que às vezes na gravidez ela toma medicamentos antibióticos por mais de 15 dias. Então assim, pode causar, né? São assim, coisas que podem acontecer. Não é que se você tomou, você vai ter um filho autista, mas pode acontecer. Então esse projeto é para que essas mães tenham um acompanhamento melhor, para quando o filho nascer, tente descobrir antes, já que teve esses riscos, vamos dizer, o antibiótico por um tempo prolongado, um parente autista de primeiro e segundo grau, uma mãe que tem o primeiro filho com mais de 35 anos, tudo isso envolve e uma investigação vai ajudar para que seja descubra com mais rápido no início da vida da criança e a gente possa ter ele possa ter um tratamento melhor. Como é que está a tramitação desse projeto de lei? Olha, foi aprovado em primeira votação, acredito que agora não vai demorar. Na reabertura, na volta agora, acredito que vai ser mais rápido e nós vamos poder ter esse projeto logo com fé em Deus, nesses 3 primeiros meses, ter ele aprovado. Vereador, uma outra propositura que também está em tramitação é o que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos e de estimação em hospitais públicos, privados, clínicas de famílias e ambientes terapêuticos e de tratamento de pacientes. Ou seja, aquela pessoa que tem o seu animal de estimação, que hoje a gente sabe que as pessoas têm esses animais como da família e que quando são acometidos por uma doença que precisam se afastar por muito tempo, a gente sabe do sentimento, sabe da saudade e com a proximidade desse animal pode até ajudar no próprio tratamento, né? Com certeza. A gente sabe que, olha, tanto o animal sofre como a pessoa que está internado sente aquela falta. Então, um bichinho de estimação você tem e fica afastado de você por muito tempo, além da doença, você vai sofrer muito mais.
E com a entrada desses animais no hospital, você vai, com certeza vai ajudar no tratamento, você vai se recuperar mais fácil, porque a nossa mente, ela é fraca, depende do seu problema. Você está internado, sentindo falta de um pai, de uma mãe, de um irmão e de um bichinho de estimação, é preciso que tudo isso possa se aproximar de todos nós. Aí você recebe a visita de um pai. Hoje os hospitais já abrem para os filhos, que antigamente não poderia. A criança não pode entrar no hospital. Então você está ali no hospital sentindo falta de tudo isso. Pode entrar o pai, pode entrar a mãe, o filho e meu bichinho, como é que está? Porque a gente sabe o amor, o carinho que eles têm por nós. Eu tiro por mim que eu tenho uma opção de gato na rua que eu dou comida, quando eu passo, eles vêm como se fosse assim, oi meu amigo, e pula em cima e corre, você olha assim, poxa, todos são um amigo. Quando eu me afasto deles, eu sinto falta. Às vezes eu passo um final de semana, 2, 3 dias no interior, eu sinto a falta deles. Imagine quem tem um em casa que vive o dia a dia com aquele amor, com aquele carinho. Eu vou só citar um exemplo. Eu tive a Covid, quando eu fiquei no quarto, eu tenho um cachorro em casa que ele não entra no quarto. Não tem quem faça ele entrar no meu quarto. Os dias que eu estava doente, não podia abrir uma brechinha que ele pulava para dentro do quarto e ficava deitado do meu lado. Sentindo a falta. Sentindo a falta. E aquilo para mim era bom, eu não me sentia só. Então, essas coisas que me deu essa ideia da gente colocar essa abertura para que os animais também possam estar ao lado do seu dono e o seu dono se sinta bem ao lado do seu animal. E com certeza vai ajudar na recuperação, principalmente quando é um adolescente. Tem adolescente que dentro de casa é o pai, a mãe, ele e um cachorrinho ou um gato. Então, se a gente conseguir essa liberação, esse adolescente receber a visita desse bichinho de estimação, vai ser muito bom para a saúde dele. O tratamento vai ser outro. Vai ser outro, é claro. Então, é isso que a gente espera. Isso ainda não entrou em votação, mas a gente espera que passe logo das comissões, chegue até o plenário e que nossos colegas aprovem para que a gente possa tirar do papel também e fazer funcionar. E você dizer assim, hoje eu posso entrar na clínica com o meu animalzinho para visitar o meu filho, ou para visitar o meu esposo ou a esposa, o seu querido, o seu parente querido, né? É um projeto de humanização, né? Humanização, amor aos animais, que a gente deve ter sempre e lembrar que o animal não é só, eu estou doente, ele está lá em casa, os outros que tomem conta. Não, eu preciso ver ele e ele precisa também me ver, para que os dois se sintam bem. Já conversou com os colegas sobre essa propositura? Já conversei com alguns, não com todos, mas alguns que eu conversei, já estão, inclusive o pessoal da Comissão de Justiça, já comentei com eles e as respostas deles acredito que vai ser aprovado. Vereador, muito obrigado pela sua participação, foi um papo bastante proveitoso, apresentando proposituras importantes para a população aracajuana. Eu que agradeço, Bruno, a você, a todos que fazem a TV Câmara, que está sempre à nossa disposição, levando a população aracajuana o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Esta edição do Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua companhia e por sua audiência. E a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!